Olá, boa tarde. Meu nome é Diogo e eu represento os autores do trabalho sobre Sistema de Suporte a Decisões aplicado ao monitoramento de recursos hídricos, estudo de caso SSD-PCJ. Para iniciar essa apresentação, vou destacar a importância do monitoramento dos recursos hídricos, sendo fundamental na obtenção e fornecimento de dados sobre a situação qual e quantitativa das bacias hidrográficas, que indica variações que ocorrem tanto espacial quanto temporalmente, subsidiando o diagnóstico e avaliação das condições dos ecossistemas aquáticos, além de apoiar a tomada de decisões no gerenciamento de recursos hídricos, exercendo um importante papel no estabelecimento do equilíbrio sustentável entre o desenvolvimento econômico-demográfico e a disponibilidade hídrica. O monitoramento possui várias finalidades, tendo como seu principal objetivo acompanhar as alterações da qualidade e quantidade, analisar tendências de variáveis e elaborar previsões de comportamento, gerar alertas de impactos adversos ou mudanças nas tendências observadas, auxiliar na detecção de violações de padrões de qualidade e de regras operativas previstas em legislação ou instrumentos específicos, acessar informações imediatas quando os indicadores se aproximam de valores críticos, avaliar a eficácia e as ações realizadas na bacia hidrográfica, documentar impactos resultantes de uma determinada ação, oferecer informações que permitam avaliar medidas corretivas, desenvolver instrumentos de gestão e, obviamente, fornecer subsídios para a tomada de decisão. Como vimos, o monitoramento permite que vários objetivos sejam atingidos. Porém, é necessário ter clareza qual é o objetivo a ser alcançado ao se estruturar uma rede e um programa de monitoramento. No caso das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, as bacias PCJ, a rede foi reestruturada no ano de 2014 com o objetivo de adequá-la para fornecer continuamente dados consistentes que reflitam fielmente a realidade das condições hidrológicas da região, auxiliando na tomada de decisões, principalmente em relação a eventos extremos e na gestão do sistema Cantareira. Com a geração contínua de dados, é necessário estabelecer e desenvolver uma sistematização dos dados através de ferramentas computacionais que permitam acesso rápido a informações atualizadas. Foi pensando nisso que a Agência das Bacias PCJ, junto com o LabCid, desenvolveram o SSD-PCJ, que permite o acesso e consulta de dados públicos do monitoramento quali-quantitativo realizado nas bacias PCJ. Diante disso, o objetivo do trabalho foi apresentar as aplicações do SSD-PCJ como ferramenta de integração do monitoramento quali-quantitativo na gestão dos recursos hídricos das bacias PCJ. Aqui, nesta primeira imagem, trago um recorte das bacias e uma visão geral da interface do sistema. Na sequência, vou detalhar um pouco mais sobre o sistema e a interface diante dos objetivos do trabalho. Bom, para que o monitoramento possa efetivamente subsidiar a gestão de bacias, é necessário que as estações estejam operando com normalidade e gerando dados consistentes. E isso demanda um processo de manutenção contínua. Nas bacias PCJ, a avaliação da situação dos mananciais acontece desde 2008 por meio da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Essa avaliação foi intensificada no período de estiagem em 2014, quando a rede foi reestruturada, exigindo um grande esforço para o contínuo aprimoramento, aumentando de 35 em 2014 para 61 estações telemétricas em 2020 por meio de parcerias e apoios institucionais. O monitoramento pluviométrico nas bacias PCJ é realizado de três maneiras: pelo pluviômetro, que gera o dado de chuva no ponto, pelo Radar Meteorológico de São Paulo, que mostra a chuva no radar, e pelo Sistema Integrado de Estimativa e Previsão de Chuvas, SIPREC, onde é apresentada a chuva integrada. Já o monitoramento dos corpos d'água é feito por meio de sensores automáticos de níveis que fornecem dados de cota fluviométrica e são utilizados para o cálculo de vazão através de curvas-chaves atualizadas. Além do monitoramento quantitativo, apesar de menos expressivo, já são realizados monitoramentos qualitativos por meio de sondas multiparamétricas automáticas. No banco de dados do SSD, independente de uma estação ter sido desativada, todos os dados permanecem armazenados. É importante fazer um destaque da estrutura do banco de dados do SSD, que foi pensada diante da distinta natureza dos dados, que pode variar na sua fonte, no seu tipo e na frequência, além de outros aspectos. Essa estrutura permite que o dado seja sempre atrelado a uma estação, um parâmetro e uma data, o que possibilita a visualização integrada dos dados de qualquer natureza, gerando resultados que ficam disponíveis na interface do sistema. O monitoramento é bastante dinâmico e por isso o SSD está em constante evolução para agregar novas funcionalidades e atender às mais diversas necessidades dos usuários. Buscando que o SSD seja confiável e robusto, o sistema conta com dois ambientes: um de produção,
onde estão as ferramentas e funcionalidades que já foram testadas e estão sendo utilizadas pelos principais usuários, e outro de homologação, onde estão sendo implementadas as melhorias antes de serem disponibilizadas na interface de acesso público. Atualmente, o SSD conta com uma interface de mapas, outra de monitoramento, subdividida em dados agregados e série temporal, e ainda uma específica de modelagem, utilizada na simulação de cenários do Plano das Bacias PCJ 2020-2035. No ambiente de homologação, estão sendo testados um painel que resume a situação das bacias PCJ, um observatório para acompanhamento de indicadores e um módulo de simulação do armazenamento do sistema Cantareira. Na interface de mapas, é possível ter uma visão resumida da situação das bacias PCJ, que conta com recursos de sistema de informação georreferenciado. Nessa tela, são mapas clicáveis e interativos, onde o usuário pode visualizar a informação dos postos, selecionar camadas, alterar o mapa de fundo, escolher os dados e os parâmetros que deseja visualizar, além de ter acesso à imagem do radar. Todos os dados são atualizados automaticamente na interface, sem que o usuário precise atualizar a página. Na interface de monitoramento, o usuário tem uma visão mais detalhada, onde é possível selecionar os postos e parâmetros de interesse e também o período de análise, escala temporal e o cálculo de agregação. Todos os dados podem ser visualizados em forma de tabela, que podem ser exportados para o Excel, e também em formato de gráfico, que podem ser exportados como imagem. Especificamente em dados agregados, é possível ver várias estações, diversos parâmetros em diferentes períodos. Nessas imagens, vocês podem ver nas linhas a seleção de 4 postos no rio Atibaia, e nas colunas os parâmetros, os períodos de análise e o cálculo de agregação. Já no gráfico é mostrado no eixo das abscissas os postos de monitoramento e nas ordenadas os valores dos parâmetros e nos períodos de agregação selecionados. Já na série temporal, é possível consultar várias estações, diversos parâmetros em uma mesma escala temporal, podendo essa ser horária, diária, mensal, anual ou ainda com todos os dados disponíveis. Na tabela, é possível ver nas linhas o período de análise e a escala temporal selecionada, e nas colunas os pontos de monitoramento, os parâmetros e o cálculo de agregação. No gráfico, o eixo das abscissas mostra o tempo, enquanto o eixo das ordenadas mostra os valores dos parâmetros monitorados, onde cada linha e coluna representam um posto. Diante do que se observou, com uma base de dados de monitoramento estruturada em um banco de dados robusto, é possível que o usuário gere diversas informações relativas ao comportamento dos recursos hídricos nas bacias PCJ através das diferentes ferramentas de visualização do SSD PCJ. Assim, concluímos que o processo de aquisição e estruturação de dados para gerar informações confiáveis é bastante complexo, exigindo empenho e esforço de todos os envolvidos. O SSD PCJ se mostra uma ferramenta importante na integração do monitoramento para a gestão dos recursos hídricos, onde é possível a visualização e análise de dados de diversos parceiros em uma única interface, o que permite a redução do tempo despendido na aquisição de dados, otimizando as análises que, por fim, subsidiam a tomada de decisão. Além disso, há uma grande potencialidade no SSD em avaliar indicadores e os valores de referência de situações críticas, podendo sinalizar a necessidade de ampliar os processos de fiscalização, de melhorar os sistemas de tratamento de esgoto, de identificar eventuais lançamentos irregulares, de ampliar o monitoramento em áreas sem cobertura. Para finalizar, deixo aqui as referências utilizadas no trabalho e agradeço a todos pela atenção. Uma boa tarde.